1h30 depois de aula, me lembraram de botar para gravar. Então, pronto. Então, a gente vai dar continuidade hoje no segundo dia de curso, né, da História da Física, tá certo? Como eu falei na aula passada, não, Micheline, não há nenhum grupo de Zap, não. Eu não faço contato com o estudante pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é um ambiente pessoal para mim. Então, não tenho nada de, nada de turma no WhatsApp. Normalmente, eu prefiro usar alguma outra plataforma, né? Ou seja, Google Classroom ou Solar, se for nas aulas de ensino à distância da UFC, ou o SIGA, né? Se for o da própria UFC. Tá certo? Então, como a gente tinha planejado, né, a gente tinha falado, nesse segundo dia de aula, a gente iria discutir primeiro, né, vamos seguir o mesmo modelo que foi feito na aula passada, né, o mesmo padrão que foi feito na aula passada, que foi o quê? Né? A gente conversou mais ou menos 1h50, deu uma pausazinha de 10, 15 minutos, e depois a gente volta para complementar. Né? Então, a gente sempre eu sempre vou tentar dividir as aulas como se fossem duas aulas de mais ou menos 1h30, né? 1h30, 1h50, não, 1h30. Tá bom? Então, hoje, né, na primeira aula, a gente teve aquela pequena introduçãozinha de conceitos filosóficos importantes, que eu julgava ser importante, basicamente definiu o que era uma visão de mundo, né? E na segunda parte da aula, a gente viu a evolução histórica, né, o processo de evolução histórica, da formação da visão de mundo aristotélica, né? Então, essa foi a nossa primeira aula. Né? Nessa aula de hoje, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver a proposição. Eu tinha esquecido isso também, obrigado, Sabrina, né? O pessoal vai colocando aí o nome, arroba e o nome completo para poder garantir a presença, né, no encontro de hoje. Tá certo? Então, o que é que a gente vai ter, né? Hoje a gente vai ver o modelo, né? O modelo que termina, meio que coloca a cereja do bolo, né, na visão de mundo aristotélica, que é o modelo de Ptolomeu, né, para o cosmos, né? Ou seja, como os planetas orbitariam a Terra, né, dentro de uma visão aristotélica. Isso é importante, né? Por quê? Porque a gente viu ali naquela aula passada de que tinha aquele movimento retrógrado dos planetas que não era bem explicado, você apenas considerando que os planetas giravam em torno da Terra, né? Então, o modelo de Ptolomeu, né, vai propor isso, né? E isso ele vai propor baseando-se, né, naquela proposta do Apolônio, que a gente falou rapidamente nos epiciclos. Hoje a gente vai entrar mais a fundo. E depois a gente vai ver um pouco como é que foi o processo, né, da física andando, né, evoluindo durante a Idade Média, né, esse período que muita gente diz que seria a Idade das Trevas, uma idade de pouco progresso científico. E a gente vai ver que, assim, não é dos melhores períodos da humanidade para progresso, mas tem progresso, né? Existem eventos importantes ocorrendo na Idade Média, tá certo? Então vamos começar, né? Para esse primeiro tempo da gente aqui, né? Essa primeira parte da nossa aula, a gente vai ver sobre a visão de mundo, né? Aristóteles, o modelo de Ptolomeu, tá certo? Então só para poder programar direitinho, eu vou colocar um timer, né? Para poder eu não me perder muito no tempo, tá certo? Porque o conteúdo de hoje ele é bem pesado, tá bom? Então, o que é que a gente vai ver hoje é bem denso, né? Tem muita coisa. Então, o que a gente vai ver hoje é o cosmos, né? É o dito cosmos de Ptolomeu, tá certo? Né? Esse aqui tá a aula 6, né? Porque isso aqui eu tô reaproveitando uns slides, isso aqui eu acabei deixando passar, né? Tô reaproveitando os slides do curso de História do Pensamento Científico que eu dou no bacharelado e na licenciatura em Física da UFC, tá certo? Então, o que é que a gente vai falar, né? A gente vai falar de Ptolomeu, né, que foi um cara que viveu nessa cidade aqui que ainda existe até hoje, né, Alexandria, né, fica no Egito, né, ou seja, a gente começou na aula passada, a gente estava aqui na região do Mar Egeu, né, falando da física, então a gente vai atravessar o Mediterrâneo em direção a Alexandria, né, no Egito, né. Hoje, assim como na aula passada a gente falou que Turquia e Grécia eram mais ou menos uma coisa só, né, pelo menos a costa da Turquia que é banhada pelo Mar Egeu, né, seria uma coisa só e hoje não são mais, né, são dois países, a mesma coisa acontece, né, com o Egito, né, nesse período aí que a gente está falando, essa foto aqui é um pouquinho depois, bastante depois do Ptolomeu, né, essa foto aqui é bastante depois do Ptolomeu, é cerca do século V, né, mas na época do Ptolomeu, basicamente, você já tinha o Egito, né, o Egito era dominado por Roma, né, então ele fazia parte do grande Império Romano, né, que na época do Ptolomeu, ali por volta de 100 anos, né,
da Era Comum, né? Então 100 anos, né, depois de Cristo, que seria mais comumente falado, o Egito era basicamente, né, um território romano, né, um território de domínio romano, né, foi ali conquistado, tem toda a grande saga de Júlio César, né, vai contar a história do César, Marco Antônio e Cleópatra, como Marco Antônio e o César invadem de forma pacífica, vamos colocar entre aspas, o Egito, e assim, né, meio que dominam de vez o Egito, colocando ele como parte do Império Romano, tá certo? Então a gente vai falar do Ptolomeu, né? Ptolomeu viveu aí no século II, né? Então ele foi astrônomo, geógrafo, matemático e astrólogo egípcio, tá certo? Ele produziu diversos tratados científicos, né, que influenciaram a ciência por séculos, em especial o Almagesto, né, que é um tratado de astrologia, né? Ele vai ser o principal objeto de estudo da gente aqui, né? E o Geografia, né? O Geografia a gente também vai falar, por quê? Porque a gente vai ver que o astrologia e geografia possuem motivações em comum, né? Ele não, como todos os grandes estudiosos do passado, eles não eram especializados em apenas uma disciplina, né? Ele também propõe um esquema de afinação de instrumentos musicais, né, de uma escala diatônica, né? E na ótica, né? Ele escreve um tratado em ótica que a gente também não vai entrar, né? Porque aqui a gente está basicamente o que ele vai apresentar são leis de ótica e estuda fenômenos de refração, né? E essa reflexão em as cores, basicamente está estudando o fenômeno de dispersão, né? Que seria você pegar um prisma, tem um feixe de luz branca e você vê a dispersão, de cores diferentes saindo, né? Você decompondo a luz branca, né? Mas isso aqui é basicamente geometria, né? A ótica geométrica não tem grande influência na mudança da visão de mundo, né? Na mudança da evolução dos conceitos do que é física, né? O que ele vai ser muito importante para a gente mesmo vai ser no Almagesto, né? Que onde ele vai tratar basicamente da astronomia. A astrologia, aqui está a astrologia, mas a astronomia e a astrologia naquela época, né, não eram coisas desassociadas como são hoje em dia, tá certo? Não, o Ptolomeu é geografia, né? A gente começa pela geografia. Tá certo? O Ptolomeu ele escreve 8 livros, né, onde ele constrói os aparatos matemáticos para sua cartografia. Já a gente vai ver algumas imagens, né, que ilustram o que seria essa cartografia do Ptolomeu, né? Em seus trabalhos ele discute que o objetivo da cartografia, né, é o papel de auxiliar a astronomia à cartografia, né? Ou seja, quando ele está discutindo o objetivo da cartografia, ele discute que o papel da astronomia seria auxiliar a cartografia, né? Ou seja, além dele ter o interesse de entender como deve se comportar o mundo, né, de como se deve se comportar os astros e os cosmos, né, ele diz que o principal papel da astronomia é auxiliar na cartografia. Por quê? Porque existem interesses comerciais, né, você está preocupado em traçar rotas comerciais, em traçar rotas marítimas, né, também ali através do mar, e orientação de população, e também isso tem interesse de guerra, né, quando você tem, naquela época as guerras eram muito mais presentes, e aí você tem uma cartografia mais precisa, né, ajuda economicamente, militarmente, qualquer país, né, naquele período. Tá certo? Então, ele defende que a astronomia tem esse papel, né, além de estudar e propor o modelo dele, né, para o cosmos, como uma forma de terminar e encerrar a visão de mundo aristotélica. Ele também discute que a astronomia tem esse papel auxiliar de ajudar a cartografia, tá certo? Ele estuda e propõe novas formas de projeções cartográficas, né, e critica o trabalho de seus antecessores, isso é algo comum, e a gente vai dar uma olhada nessas novas formas de projeções cartográficas, né? Ele, por estar em Alexandria, né, eu acho que vocês lembram que a gente falou do Hiparco há um tempo na aula passada, em que ele propôs mapas, né, usando latitude, sistemas de latitude e longitude, né? O Ptolomeu ele vai usar isso, né? O grosso do trabalho do Ptolomeu consiste, né, em um conjunto de pontos de objetos cartográficos, usando essas estratégias de latitude e longitude, né? E o que seriam esses pontos, né, onde ele vai delinear em uma dada latitude, uma dada longitude, né? Você possui rios, vias costeiras e montanhas, né, regiões étnicas e políticas, além de cidades, né? Um exemplo, né, dessa projeção do Ptolomeu seria isso, né? Isso aqui ele acreditava, né? Ele acredita que a Terra é esférica, né? E aí ele enfrenta o problema que todo cartógrafo, todo geógrafo enfrenta quando começa a estudar geografia, até mesmo hoje em dia, né? Que é o quê? Como projetar uma superfície esférica, né? Uma superfície que tem curvatura, né? Sobre um plano, né? Uma superfície, um plano, né? Ou seja, uma superfície sem curvatura, né? Então, para isso, o que é que ele propõe, né? Ele propõe um sistema de latitudes e longitudes, né? Ou seja, aqui você tem as longitudes, né, ou seja, aqui na horizontal,
Né? Isso aqui seria na horizontal, tá certo? E aqui, né, você tem as latitudes, tá bom? E aqui ele coloca a unidade de medida, né, de estádios, né? Lembra que a gente falou de estádios do Eratóstenes na aula passada? Esse aqui em português se leria estádios, né? Era unidade de medida de comprimento, né? E como a gente conversou rapidamente na aula passada, até hoje não se tem muito bem firmado, né? Quantos metros, quantos quilômetros são um estádio, tá certo? Isso nunca ficou muito claro ainda, a controvérsia, né? Quando se traduz o material, a transcrição de geografia da época para os dias de hoje, tá bom? Né, esse aqui é outro exemplo dessa projeção, né? Esse aqui não tão, você ainda consegue ver aqui, é possível ver aqui exatamente né, aquela forma da projeção dele, ó, tá certo? A gente consegue ver, consegue notar que a projeção dele está aqui, né, de alguma forma. Né, o sistema de projeção que ele propõe aqui está presente aqui, mas o que é que a gente vai ver aqui? Né? A gente vai ver que a costa da África, né, ó, aqui seria onde hoje é o canal de Suez, né, ó. Aí você consegue ver o Nilo, né? Esse aqui seria o Grande Nilo, né? Aqui você tem a Península da Itália, né? Aqui você tem a Península Ibérica, tá certo? Aqui, ó, você vai ter a Inglaterra, né? O que hoje é a Inglaterra, né? E aí você tem aqui a Grécia, né? O Mar Egeu, Turquia, né? E aqui o Oriente, tá certo? Então, né, ele usa e propõe esse sistema de projeção para, né, para poder conseguir representar, né, o globo, né, em um mapa de duas dimensões, tá certo? Hoje em dia a gente tem várias outras formas mais modernas, né? O mais usado talvez seja o Mercator, a projeção de Mercator, que é aquela que está no Google Maps, tá certo? Esse aqui é outro exemplo, né? Ó, aqui, né? Nesse exemplo que ele tem delimitado, né? Ele tem a questão de você ver, né? Onde se delimita determinados mapas secundários, né? Para regiões mais específicas, mas ainda, né? Seguindo aquele padrão, tá certo? Esse é o primeiro sistema de projeção do Ptolomeu, né? Ele não fica satisfeito com isso, né? Ele era um matemático muito habilidoso, ele não vai ficar satisfeito com isso, então ele vai propor uma segunda forma de projeção, né? Essa tentando respeitar um pouco mais a curvatura, né, da superfície da Terra, tá certo? Dentro, né, da ideia de que a Terra seja esférica, tá bom? E aí a mesma coisa, né? Você vai ter que tem a escala em estádios, né? Ó, e ao invés de usar um plano, né, e uma curva, uma quina, né, abrupta, ele usa uma ideia curva, né, para poder representar, né, esse mapa, tá certo? Então, mas ainda usando, né, a ideia de longitudes, né, ó, e latitudes, tá certo? Então aqui você tem, essa aqui já é uma figura bem mais recente, essa figura aqui, se eu não me engano, né, essa imagem aqui é do século V, né, ela vai ser, eu acho que do século V, 15º, né, eu acho que é do século XV, ou do século XVI, né, quando a gente voltar no Renascimento, né, isso aqui é na época do Renascimento, então vai ser por volta do século XV, tá certo? Quando a gente volta no Renascimento, a gente volta a ver isso aqui, porque o Renascimento significa exatamente o resgate, né, dessa cultura clássica, né, então no Renascimento, isso é um movimento muito grande de resgate dos estudos dos filósofos e matemáticos clássicos, né, incluindo Ptolomeu, e aí nisso se resgata também a projeção, né, essa segunda projeção do Ptolomeu, que ela se torna mais famosa, né? A segunda projeção mais precisa e mais utilizada daí para frente. Tá certo? Né? Então aí você tem talvez o que seja o principal motivo, né, do interesse do Ptolomeu pelo menos justificar um estudo de astronomia, né? Não apenas olhar para o céu, mas pelo menos a importância da astronomia para a cartografia, né? Ele era apaixonado por cartografia e foi um dos principais trabalhos dele. Né? Então vamos ao Almagesto, né? Almagesto é a obra magna, né, do Ptolomeu, né? Ele defende uma visão de mundo matemático, ou seja, ele diz que um modelo que descreve a natureza deve se inspirar na matemática, tá certo? O Almagesto, né, é um conjunto de 13 livros, né, que descrevem o sistema de mundo e o cosmos de Aristóteles, o movimento dos astros, dos planetas, a duração dos equinócios, solstícios, eclipses solares e lunares. Né? Ou seja, todos esses fenômenos, né, o Almagesto, ele propõe um modelo matemático, né, que é eficiente e preciso em prever e descrever o movimento dos astros, a duração dos equinócios,
Mas a gente tem que lembrar que os equinócios são exatamente aqueles períodos em que a gente tem os dias mais longos, né, as noites mais longas, né, então tem o equinócio de verão e o equinócio de inverno. No de verão você tem os dias mais longos, ou seja, o dia onde a luz, a maior parte do dia está aí, né, você tem sol, né, e o equinócio de inverno seria aquele dia do ano onde você tem a noite mais longa, né? Tá certo? Então, o modelo o modelo do Ptolomeu, ele é muito eficiente em descrever esses fenômenos utilizando, né, esse modelo completamente matemático, tá certo? Para fazer isso, o que é que o modelo vai fazer? Não, o modelo vai o Ptolomeu vai fazer. O Ptolomeu ele resgata, né, a ideia da Polônio de Perga, né, e depois popularizado, né, por Hiparco de Niceia, que é a ideia do epiciclo e do deferente, né? A gente já vai entrar direitinho, né, nesse sistema de epiciclo e deferente que é utilizado pelo Ptolomeu, né, depois modificado pelo Copérnico, mas utilizado pelo Ptolomeu para descrever o cosmos dele, né? No primeiro livro, esse primeiro livro do Almagesto, né, ele é muito importante para o que, do ponto de vista filosófico e não do ponto de vista do modelo em si, por quê? Porque o primeiro livro do Almagesto, ele também é conhecido, né, como o prefácio do Almagesto, né, o Ptolomeu ele vai sintetizar de forma clara, né, de forma cristalina, né, quais são todas as crenças da visão de mundo aristotélica. Né? Então, por exemplo, se você quer uma síntese de no século segundo, qual é a visão de mundo aristotélica, o Ptolomeu fez isso para a gente. Né? Ele pega o primeiro capítulo do Almagesto e ele lista todas as crenças, né? Aquele conjunto de crenças que vão formar, né? Um quebra-cabeça coerente, tá certo? Né? Formando, né, a visão de mundo, sintetizando, né, a visão de mundo do Aristóteles. Tá certo? E no livro 3, né, o Ptolomeu ele vai descrever a descoberta do Hiparco, né, do fenômeno de precessão, para descrever e prever equinócios, e começa a apresentar o modelo dos epiciclos, né? Ou seja, o Hiparco ele descobre, né, a precessão, né, o movimento de precessão da Terra, né? E isso é um problema. Então, o Ptolomeu também vai modelar, né, nesse sistema dele, nesse modelo dele para o cosmos, o Ptolomeu também vai propor uma modelagem, né, para um conjunto de parâmetros que vai resolver o problema dos equinócios. Né? Está tudo junto, né? Não é esse aqui exatamente, não um parâmetro em si, né? Mas o conjunto de parâmetros que ele usa resolve todos esses problemas. É o movimento dos astros, dos planetas, a duração dos equinócios, solstícios e eclipses. Tá certo? Lembrando aí, quem está chegando ainda não colocou, né? No chat, né? Por favor, coloque o arroba com seu nome completo, né? Dessa forma assim, para que a gente consiga catalogar as presenças de todo mundo, entendeu? Quem ainda não colocou, por favor, não esqueça de colocar. Tá certo? Então vamos lá, né? Ó. O prefácio da Majesto, né? O que é que ele vai fazer? No prefácio da Majesto, o Ptolomeu apresenta as crenças fundamentais sobre as quais constrói o seu sistema de mundo. Né? Ele vai construir o seu modelo para o cosmos. Apesar de muito diferente das nossas crenças atuais, Ptolomeu e seus contemporâneos e seus sucessores possuíam, né, fortes motivos para acreditar nelas, que é o que a gente discutiu na física do Aristóteles, né, na aula passada, tá certo? Muitos dos argumentos apresentados nesses capítulos são comentários, né, e adições aos argumentos apresentados por Aristóteles em uma das obras de Aristóteles, né, que é o Sobre o Céu. Né, que é sobre o céu exatamente onde o Aristóteles, né, se eu não me engano em inglês é On the Heavens, né? On the Heavens. Eu não acho que a tradução em português, essa aqui é a tradução real, não foi feita por mim, não, acho que é essa tradução mesmo. Tá certo? Então, esse Sobre o Céu é a obra de Aristóteles, em que Aristóteles vai exatamente descrever o cosmos, né, em que ele vai propor aquele sistema de esferas sobre quais, onde cada planeta possui sua própria esfera, e aí ele orbita, né, a Terra orbita a Terra naquela sua esfera, né, e a última esfera seria a esfera do firmamento, onde estão as estrelas fixas. Tá certo? A Terra, né, quando o Ptolomeu vai sintetizar essas crenças, né, que definem a visão de mundo aristotélica até então, ele vai dizer, olha, a Terra é esférica. Né? Então ele acredita que a Terra seja esférica, tanto que ele é um geógrafo. Né? Então não é um físico. A primeira pessoa para provar um terraplanista que a Terra é esférica não é um físico, é um geógrafo. Né? Ele com certeza vai ter argumentos muito melhores que os nossos
porque o do físico normalmente vai para fora, né? Viaja para fora, enquanto o geógrafo sabe que a Terra é esférica, analisando a Terra daqui, né? Então vamos lá. A Terra é esférica. E como é que ele faz? Ele não só bota a causa, mas ele argumenta, né, em torno disso, né? Então, ó, a Terra é esférica, então todo mundo vai argumentar que a Terra pode ser esférica, por quê? Por ter semelhança ao Sol e à Lua, né? As estrelas, a Lua e o Sol, não nascem ao mesmo instante para todos os observadores da Terra. Então, isso é um fato que está documentado, né? Ele sabe que pessoas que vivem mais a oeste, mais a leste, né, da onde ele se situa, aquelas pessoas veem o nascer do Sol, o nascer da Lua, o nascer das estrelas antes, né, do que ele, por exemplo. E pessoas que vivem mais ao oeste veem o nascer, né, o amanhecer, depois dele. Entendeu? Olha, um dos argumentos, né, para justificar que a Terra é esférica é o horário de nascimento do Sol ser diferente em diferentes situações, né, em diferentes posições do planeta. Tá certo? Os eclipses, né? Outra coisa que ele vai falar. Todos os eclipses, né, são catalogados em diferentes cidades. Esses eclipses são catalogados como ocorrendo, não são catalogados como ocorrendo no mesmo tempo. Ou seja, em uma dada cidade, né, o eclipse ocorre a meio-dia. Mas em outra cidade, mais a leste, né, o eclipse ocorre, por exemplo, a 1 da tarde, né? Ou seja, existe, né, aquele evento que deve ser instantâneo, em todos deve ser visto da mesma forma, em todos os lugares, ele ocorre em lugares diferentes, e o que ele nota é o quê? Que quanto mais ao leste aquele evento ocorre mais tarde, quanto mais ao oeste aquele evento ocorre mais cedo, né? O que está de acordo com o fato de a leste o Sol nascer antes do que a oeste, né? Ou seja, isso reforça a ideia de Ptolomeu de que a Terra é esférica, né? A diferença nas horas dos dias, né? Ou seja, a posição do Sol, né, é proporcional à distância entre as cidades, né? Ou seja, se você tem meio-dia na nossa cidade, você andar em uma outra cidade que está em um determinado número de quilômetros, o meio-dia ocorre, né? Depois você anda mais ou menos um tanto de quilômetros, o meio-dia também vai ocorrer mais ou menos no mesmo horário, né? Ou seja, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele está dizendo exatamente, né, aquela divisão de horários que a gente tem, né, em linhas meridionais das latitudes, né? Ou seja, isso para ele confirma, né, que a Terra seja esférica, né? Ou seja, e outra, né, e talvez essa aqui uma mais objetiva, né, mais simples de ver, que você não tem que imaginar eventos ocorrendo em cidades diferentes, é o quê? Que objetos distantes e grandes, como montanhas, eles aparecem aos poucos, ou seja, primeiramente os seus cumes, e depois as suas bases, ou seja, você está muito distante e começa a se aproximar da montanha, essa montanha, né, se revela para você aos poucos, né? Ou seja, você primeiro vê a linha do horizonte, né? À medida que você se aproxima da linha do horizonte, você começa a ver o cume da montanha, né? Quando você se aproxima ainda mais da montanha, essa montanha começa a se revelar, né, cada vez mais até o momento, né, em que você já vê a montanha por completo, né? Essa observação de que montanhas, objetos grandes, né, se revelam aos poucos, né, quando você se aproxima deles, para o Ptolomeu, não só para ele, né, para grande parte dos filósofos da época, essa observação reforça a ideia de que a Terra seja esférica. Né? Essa racionalização do Ptolomeu é implicitamente confirmativa, né? Ou seja, ele apenas pressupõe que a Terra é esférica antes, e ele usa as observações que estão de acordo com as ideias dele, né, para dizer, olha, muito provavelmente, né, a minha ideia é verdadeira e a Terra, né, seja esférica. Segundo ponto que é importante para o Ptolomeu, a Terra é estacionária. Quais são os argumentos que ele vai usar? Né? Ele basicamente usa argumentos do senso comum, por exemplo. Quando a gente está em movimento, né, a gente pode perceber que está em movimento. Né? Você está num carro, você sente o movimento, né? Se o carro acelera um pouco ou desacelera, você sente que está em movimento porque você está dentro do carro. E ele vai dizer o quê? A gente não sente isso quando está em cima da Terra, né? Ele não possui inércia. A gente tem que lembrar que é vindo do Aristóteles, como a gente discutiu na aula passada. Para o Aristóteles não existe inércia, né? A inércia é estar parado, não é continuar em movimento até que algo me pare. Tá certo? Então, para o Ptolomeu, como eu não sinto estar em movimento quando estou na superfície da Terra, a Terra deve ser estacionária. Né? Argumentos utilizando o movimento de outros objetos, por exemplo, né? Você está em movimento e você tem, por exemplo, uma haste em cima de uma carroça, em cima do seu carro, né? Em cima de um ônibus, você muito provavelmente vai ver essa haste ficando para trás e caindo, né? E ele diz o quê? Ele vai argumentar que isso não se vê. Né? Ou seja, ele vai mostrar que quando você observa os objetos à sua volta, você não nota um movimento da Terra
como visto através do movimento de outros objetos, tá certo? E por último, né, o argumento utilizando a ausência do paralaxe estelar, que isso que a gente também já discutiu no ano passado, né, quando o Hipparco, acho, vai colocar, vai propor um modelo com o Sol no centro da Terra, no Sol no centro do sistema solar, né, você teria que ver o quê? Que alguns astros que estão distantes, né, em uma época do ano, esses astros estariam mais à direita, em outra época do ano, esses astros estariam mais à esquerda, com relação aos demais astros, né? Mas o que é que se observava na época? Que as estrelas muito distantes são fixas, né, possuem uma distância fixa entre si. Então não existe esse paralaxe estelar. Né? Então, a Terra não poderia estar em movimento. Né? Então, a Terra, né, tendo essa sequência de conclusões, a Terra está no centro do universo. Né? Então, o primeiro capítulo do Almagesto é uma exposição de crenças e de argumentos para se crer, né, para se acreditar que elas sejam verdadeiras. Né? Ou seja, ele apresenta fortes motivos para isso, né, para você acreditar que a Terra é esférica, que ela está estacionária e ela é o centro do universo. Tá certo? O modelo de Ptolomeu, né? O Ptolomeu ele usa um modelo geométrico, né? Que basicamente consiste em quê? Consiste em ajustar, descrever e prever. Não é o que significa isso, não? A gente vai ver aqui, eu vou primeiro apresentar esses conceitos aqui do modelo de Ptolomeu e depois eu vou explicar o que é cada uma dessas etapas, né, para o Ptolomeu. Tá certo? Ó, então vamos lá, né? O primeiro, o Ptolomeu ele usa esses modelos geométricos e esses modelos, né, para descrever o movimento dos corpos, tem, em geral, né, você vai ter pelo menos essas três características, né? O que é o quê? A presença de um epiciclo, de um deferente e de um equante. Vamos começar com o deferente, né? O que é o deferente? Não, se você pressupor que aqui é a Terra, né, isso aqui é a Terra, né, o deferente, né, seria esse círculo maior. Né? Por exemplo, esse deferente seria o círculo maior sobre o qual, né, por exemplo, um astro deveria, né, descrever sua trajetória. Tá certo? Uma segunda característica, né, seria esse excêntrico, é o quê? É exatamente no caso em que a gente está tendo aqui, tá vendo? O círculo, né, deferente, ele não está centrado na Terra, né? O centro é esse ponto B, né, esse ponto B aqui. Então, como ele não está centrado, esse círculo deferente, ele é excêntrico. Né? Então, ele não possui o centro dele situado no ponto da Terra. Beleza? Segundo ponto que é importante, né, é o equante. O que é o equante? Se a gente lembrar lá do Platão e do Aristóteles, os gregos do passado, eles tinham uma necessidade, eles achavam que seria interessante, eles viam beleza em descrever o movimento dos astros através de movimentos circulares uniformes. Né? Lembra que eu mostrei um videozinho, né? Um videozinho onde tinha era uma filmagem de time-lapse, né? Que ficava focando na estrela polar. A estrela polar ela estava paradinha e todas as outras estrelas descrevendo o movimento circular em torno da estrela polar. E isso dizendo o quê? Como a estrela polar está indo para o polo, polo norte do planeta Terra, né? Então a gente está indo no polo norte, então essa esfera das estrelas fixas descreve um movimento circular uniforme em torno da Terra. Então o que é que eles acharam? Que todos os outros movimentos deveriam ser descritos como movimentos circulares uniformes. O que é que o Ptolomeu achou? Ele não conseguiu, sobre hipótese alguma, nada que conseguisse fazer com que ele descrevesse o sistema solar usando apenas movimentos circulares uniformes. Então, o que é que ele fez? Né, por exemplo, esse ponto A aqui, né, descreveria um movimento circular uniforme ou em torno do centro, né, ou em torno da Terra, né, se a Terra fosse o centro, por exemplo. Né, o que é que ele achou? A única forma que ele achou para conseguir descrever o movimento de todos os astros com precisão foi fazer com que esse ponto A não descrevesse um movimento circular uniforme em torno do centro da Terra, mas ele tivesse um movimento circular em torno do ponto B, mas que a sua velocidade fosse constante com relação a um ponto que não era nem o ponto central, nem a Terra. Né? Esse ponto aqui é o chamado ponto equante. Tá certo? Então, essa é outra propriedade, né, outra característica do modelo de Ptolomeu. Por que o modelo de Ptolomeu vai usar o ponto equante? Né? Hoje a gente sabe que os planetas, né, orbitam em torno do Sol, não em torno da Terra. Né? Os planetas orbitam em trajetórias que são elípticas, né? Não são circulares. Então, o equante é o quê? O equante é uma forma que ele achou de manter uma velocidade constante, porque isso era importante, né? Essa era uma crença que ele possuía e que os filósofos possuíam desde os gregos antigos,
né, um movimento circular uniforme, mas ele conseguiria fazer uma trajetória onde a velocidade não é constante, né, ao longo da trajetória. Né, a velocidade é constante apenas relativa ao ponto equante. Tá certo? Isso quer dizer o quê? No movimento elíptico que a gente tem hoje, né, o que a gente considera que é o que a Terra descreve, por exemplo, do Sol, a Terra ela é mais rápida quando está mais próxima ao Sol, e a Terra ela está mais devagar quando está mais distante do Sol. Né? Isso é uma das leis de Kepler. Então, o que é que acontece? Ele não podia brigar com isso, era o que ele notava. Então, ele, para poder manter, não abrir mão, né, da necessidade de ter uma velocidade constante, ele diz o quê? A velocidade tem que ser constante com relação a alguma coisa. Aí ele coloca um ponto, né, um ponto que não é nem o ponto central do deferente, e é um ponto que não é nem o ponto central da Terra, ou seja, que seria o centro do universo, como sendo o ponto com o qual, né, com relação ao qual esse ponto A, né, que está aqui, descreve velocidade constante. Né? E por último, né, que é talvez a principal característica que é sempre apresentada, né, normalmente nem sempre, né, o nome deferente excêntrico ou equante são apresentados, mas sempre o epiciclo é apresentado. O que é que seria o epiciclo? Esse ponto A que a gente estava discutindo, sobre ele existe uma outra trajetória circular uniforme, né, que, por exemplo, Marte descreveria. Né? Então, o que é que acontece? Nesse diagrama aqui, todas as características do modelo de Ptolomeu estão. Né? Por exemplo, você tem a Terra, que é o centro do universo. O seu ciclo diferente, ele é um círculo excêntrico. Ele não está centrado no centro do universo. Ele está centrado em um ponto que está distante do centro do universo, que seria o centro da Terra, que é esse ponto B. Né? Sobre esse círculo, existe um epiciclo. Esse epiciclo, né, possui um ponto, né, um ponto A, que esse ponto A ele descreve uma trajetória com velocidade constante com relação ao equante, ao ponto equante, tá certo? E, né, sobre esse epiciclo, Marte descreve uma trajetória circular. Né? Ou seja, isso, basicamente, é o modelo de Ptolomeu. O modelo de Ptolomeu para Marte é mais complicado do que isso. Né? Esse aqui é um modelo bastante simplificado, apenas para mostrar todas as propriedades do modelo de Ptolomeu. Alguém tem uma ideia de como deve ser a trajetória de Marte se você for seguir esse modelo aí do Ptolomeu? Não, eu acabei mostrando aqui para verificar o que tinha depois, né? Vamos lá. Por que ele faz isso? Né? Quando você coloca agora, o que é que ele está fazendo? Ó, se você for pensar, existem vários parâmetros. Né? Quais são os parâmetros? Você tem aqui, se isso aqui é o centro do universo, é a Terra, né? Você tem um parâmetro que é a distância do ponto B para o centro do universo. Né? Você tem outro parâmetro, que é o quê? Que é a distância do equante para o centro do universo. Você tem outro parâmetro, que é o quê? Você tem o raio do círculo deferente. Né? Você tem outro parâmetro, que é o quê? É a velocidade do ponto A. Você vai ter outro parâmetro, né? Você vai ter o raio do epiciclo. Né? E você tem um outro parâmetro, que é a velocidade de Marte ao longo do epiciclo. Só aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros. E esse não é o modelo completo de Marte. O modelo completo de Marte que Ptolomeu propõe tem ainda mais parâmetros. Então aqui agora a gente tem 6 parâmetros para quê? Se esse é o meu modelo, aí eu preciso agora achar o quê? Eu preciso achar qual é a distância do epicentro, qual é a distância do equante, qual é a velocidade do ponto A, qual é a velocidade de Marte no epiciclo. Né? Você tem que achar cada um desses parâmetros, e esse é o processo de ajustar. Né? Quem já está na faculdade, né, e já fez pelo menos uma cadeira de métodos numéricos ou programação, né, existe hoje toda essa, muito popular, né, que hoje é muito popular, que são esses algoritmos de aprendizado de máquina, né, o machine learning, né, que a galera vai chamar, super comuns hoje em dia, no nosso dia a dia. Por exemplo, o meu celular, machine learning, né, aprendizado de máquina. Né, talvez vocês conheçam mais o nome em inglês do que aprendizado de máquina. Por exemplo, meu celular, ó, eu só encosto meu dedo e ele reconhece a minha digital. Mas por que ele reconhece a minha digital? Porque tem uma rede neural, que é um tipo de algoritmo de machine learning, que está implementada aqui dentro, e ela foi treinada, né? Você meio que dá dados suficientes para esse algoritmo, para ele conseguir identificar a minha digital, saber diferenciar a minha digital de todas as outras digitais de qualquer outra pessoa. Né? Então, esses algoritmos, para quando você faz isso, é o quê? Ele vai aprender a ler a minha digital. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem um conjunto de parâmetros nesse algoritmo. Nesses casos de redes neurais de imagem, são chamadas redes neurais convolucionais,
né? Lá na física a gente tem uma cadeira de machine learning também, né? Que sou eu que dou essa cadeira. E o que é que a gente faz lá? A gente aprende que esses modelos, né, eles têm uma quantidade absurda de parâmetros, né? E o que você faz é fazer com que o computador ajuste esses parâmetros para toda vez que ele olhar uma imagem, ele saber se é a minha digital ou não. Né? Então, o que é que o Ptolomeu propôs? O Ptolomeu propôs um modelo, né, que tinha parâmetros a serem ajustados, né? Ou seja, todos os planetas vão ter um ponto equante, vão ter um ponto central, vão ter um deferente, vão ter epiciclos, vão ter velocidade do epiciclo, vão ter velocidade dos planetas no seu epiciclo, e aí você tem que achar qual é o valor de cada uma dessas variáveis para cada um dos planetas, né? Isso, né, seria a etapa do modelo de Ptolomeu de ajuste. Né? Depois que você ajusta, um modelo bem ajustado, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu modelo ajustado e vai ver, olha, e vai ver se ele descreve o que já foi visto, né? Ou seja, com o meu modelo, com esses parâmetros ajustados, você olha para trás e você vê que todas as posições que eu tenho aqui documentadas, onde Marte esteve no céu, o meu modelo descreve muito bem. Então, foi ajustado e ele descreve muito bem. A partir daí, você faz previsão. Né? E aí, o que é que essa previsão vai dizer? Daqui a tantos dias, daqui a tantos anos, vai ter um eclipse da Lua com o Sol. Né? A Lua vai estar entre a Terra e o Sol. Né? Aí você vai lá e no dia ocorria. Né? Ou seja, o modelo de Ptolomeu ele era muito poderoso, porque ele explicava, né? ele descrevia os movimentos anteriores e era muito forte em prever eventos futuros. Né? Por isso que ele vai ser adotado e vai ser considerado, né, uma descrição realista do universo por tantos anos. Tá certo? Qual é o problema? Né? O problema para a gente hoje é o quê? Quando a gente olha para isso, se você ajusta os parâmetros, né, ó, nesse caso aqui não é necessariamente para Marte, né, ó, esse aqui é só um caso em que o deferente não é excêntrico, né, o centro do deferente está aqui na Terra, tá certo? É só um caso pictórico para a gente entender melhor o modelo. Né, ó, e aqui o que você está fazendo é o quê? Aqui basicamente o que você está fazendo é o único parâmetro que está sendo mudado aqui, ó, note que todos os deferentes têm o mesmo raio, não, todos os epiciclos têm o mesmo raio, tá certo? O único parâmetro que está sendo mudado aqui é a velocidade com que o planeta descreve, né? Aqui, por exemplo, Marte, né? Que não é, esse não é um modelo para Marte, mas vamos usar como exemplo, se fosse Marte, a velocidade com que Marte descreve uma trajetória circular no seu epiciclo. Não, à medida que você modifica essa velocidade, olha só como esse modelo é muito fácil de ajustar. Não, se o Marte descrever uma trajetória muito rápido, né? Você vai ter várias alças, né? Vários movimentos retrógrados, né? Lembra que o movimento retrógrado era uma das questões do que o modelo, que a física da Aristóteles deveria um dia ser capaz, né? Se você diminuir um pouco mais essa velocidade, você pode ter uma trajetória para Marte, né? Que é parecido, não, que é parecida com a de um cardioide, né? Cardioide é uma curva, né, que a gente aprende lá no cálculo 3, no cálculo de várias variáveis, né, que é uma curva matemática que tem esse formatozinho parecido com o coração. Né? Outra coisa que você pode ter é o quê? Né? Olha aqui, você tem uma órbita que parece ser duas órbitas, não? Você tem aqui um movimento como se você tivesse uma órbita externa, né, e uma órbita interna. Né? Ou seja, você tem movimentos complexos que podem ser obtidos só com diferentes combinações desses parâmetros. O que é que isso quer dizer? Não? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem tanto parâmetro a ser ajustado no modelo do Ptolomeu que muito provavelmente você ia conseguir ajustar qualquer trajetória. Né? Você conseguiria trajetar desde uma trajetória que tem laços a uma trajetória que tem algo como duas órbitas, né? Duas órbitas diferentes, ou até mesmo um movimento circular, se Marte estiver parado. Né? Se a velocidade dele no epiciclo foi igual a zero, né? Então, Marte está parado no epiciclo, o movimento que você obtém é um movimento circular uniforme. Ou seja, esse modelo do Ptolomeu, com todos esses parâmetros, consegue ajustar muito bem muita coisa. Tá certo? Já a gente vai discutir, quando estiver terminando o Ptolomeu, a gente vai discutir uma origem matemática, né, de por que isso dá certo. Tá certo? Aí vai ser um pouco mais sofisticado, né? Os alunos de colégio, né, os alunos que estão no ensino médio, não se assustem, né, mas é uma das coisas mais lindas que eu aprendi na faculdade. Tá certo? Né? Então, aqui, né, o modelo de Ptolomeu explicando o movimento retrógrado. Né? Ó. Estando você na Terra, né, então você está aqui, o que você olha, quando você olha aqui, né, essa aqui seria a esfera das estrelas fixas. Tá certo? E aqui você tem, né, o círculo deferente, né, ó, e aqui o epiciclo. Tá certo? Aí o que é que você vai ter? Quando você está na Terra olhando para Marte, o que você vai ver é o quê? Você vai ver Marte, né, em uma dada posição,
relativa com relação a uma posição relativa com a outras estrelas fixas, né? E você, basicamente, o que você observa é o movimento de Marte com relação às estrelas fixas, né? Então, aqui, nessa situação, você estaria vendo, né, Marte aqui entre, né, essa estrela 1 e essa estrela 2. Tá bom? Então, o que é que acontece? No decorrer, vamos assumir, né, o primeiro parâmetro, vamos assumir esse conjunto de parâmetros, eu não preciso dar aqui detalhes de quais são esses números, né? A gente só precisa saber que é esse que vou ter, né, esses 4 loops aqui, essas 4 alças aqui, né, no movimento de Marte. Tá certo? Aí o que é que você vai ter? Ó, você primeiro tem, Marte está sendo visto aqui, né? Ó, aí com o movimento de Marte, ao longo dessa trajetória aqui, ó, ao longo dessa trajetória, o que é que você vai ver? Você vai fazendo a projeção dele na esfera das estrelas fixas, tá certo? E aí, né, uma hora, né, você vai começar a ver Marte desacelerando, como eu mostrei a figura na aula passada, né? Ó, você começa a ver Marte desacelerando, né? Marte quase parando, aí Marte começa o movimento retrógrado, né? Ó, aí depois para de novo e volta na linha normal. Então, bem que assim, não, você vai ver Marte fazendo aquele movimento retrógrado. Então, o modelo de Ptolomeu, né, que usa a ideia de epiciclos do Apolônio de Pérgia, né, ele é muito bem sucedido em explicar, né, esse movimento retrógrado. E ele é muito preciso, né? Isso aqui é muito importante. Tá certo? Beleza? Não, aí, por exemplo, né, como seria a visualização ao longo de 13 anos? Né? Para Marte, quando você olha o céu para Marte, o que você vai ver? Ok, isso aqui, digamos, seja uma observação, né? E aqui você está o observador, então aqui você tem a Terra, né? A Terra estaria aqui. E o que você veria, né, ao longo de 13 anos é o quê? Que ao longo de 13 anos, Marte viria aqui, teria um movimento retrógrado aqui, né? E aí depois talvez Marte tenha um movimento retrógrado aqui. Aí depois Marte tem um movimento retrógrado aqui. Aí depois um movimento retrógrado aqui. Outro aqui, né, outro aqui, ao longo de 13 anos, né, ou seja, ao longo de 13 anos, né, Marte vai descrever algo como 7 movimentos retrógrados, tá certo? Aí o que é que acontece? Se você considerar apenas, né, aqui seria, né, apenas o deferente centrado na Terra, né, com o deferente centrado na Terra e um epiciclo, né, e você ajustando da melhor forma possível a velocidade do epiciclo em torno da Terra e a velocidade de Marte no epiciclo, né? Você teria essas 7 alças, né? Quando você compara aonde deveria estar essas alças, né? Elas não batem muito bem, né? Esse aqui foi o primeiro problema que o Apolônio teve e que o Ptolomeu começou a querer resolver, né? Foi o quê? Ajustar, né? Essas alças do modelo com aonde estão, né? Aonde deveriam ser os intervalos, né? Angulares, né? Essa aqui está a Terra, então aqui você tem ângulos, né? Os intervalos angulares, aonde você deveria ver encaixar esses movimentos retrógrados. Aí o que é que o Ptolomeu vai fazer? Vai começar a colocar aqueles novos ingredientes, né? Por exemplo, na hora que ele coloca o ciclo excêntrico, né? Ele tira a Terra do centro, né? Ou seja, ele já começa a aproximar, né? De alguma forma, cada um desses laços, ó, já começa a ficar mais próximos dos intervalos que deveriam ser, né, que eles deveriam estar. E depois o que ele vai fazer, né, vai ser o quê? Vai colocar o equante, vai fazer com que o Marte descreva uma trajetória constante com relação não ao centro da trajetória circular, né, do epiciclo, nem com relação à Terra, mas com relação ao ponto, né, equante. Tá certo? Na hora que ele faz isso, né, ele vai ter a trajetória do modelo, né, nessas figuras que eu estou colocando, né, essas alças são a do modelo, e esses tracinhos, né, seriam aonde os movimentos retrógrados seriam vistos, né, no céu, tá certo? Então, apenas quando ele coloca essas características do modelo, no modelo de epiciclos, tá certo? É que você vai ter, né, que você vai conseguir ter você vai conseguir ter um bom ajuste, né, dos movimentos retrógrados. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver dúvida, levanta a mão, né? Ó, bota aqui para levantar a mão, que aí vai dar um sinal de imagem, tá certo? Ó, a Michele Rufino aqui, ela perguntou, né? Quem introduziu o entendimento de que a Terra é esférica foi Ptolomeu? Não, é muito anterior a Ptolomeu, Michele. É anterior a Aristóteles, é anterior a Platão. Na realidade, os gregos antigos, no geral, acreditavam que a Terra era esférica. A ideia de que a Terra seria plana, né, ela vem depois, né, por algum motivo, né, a Europa resolve achar que a Terra é plana, e aí
né, cria esse movimento, né, que ainda tem defensores até hoje. Mas não foi o Ptolomeu, não. Para o Ptolomeu, a Terra era esférica, sempre foi e sempre teria sido, né? Não teria nenhuma. Não seria ele a fazer essa mudança, tá certo? Mais algum comentário, gente, sobre o modelo de Ptolomeu? Não. Como é que era o modelo de Ptolomeu para Marte, né? Aqui ainda não está simplificado, mas o modelo de Ptolomeu para Marte era o quê? Não, você pode dizer que tinha um deferente, esse deferente está centrado na Terra, você não tem muito problema com um modelo como esse. Né? Você consegue ter um resultado muito bom, porque o ponto equante e o ponto excêntrico no modelo de Ptolomeu para Marte é bem próximo, né, do centro da Terra. Tá certo? Então, para descrever o movimento de Marte, o que é que ele vai usar? Ele vai usar, né, além do ponto excêntrico, né, e do ponto equante, né, ele vai usar o deferente, ele usa um epiciclo maior, ele usa um epiciclo menor e ele usa Marte, né? E se a gente for contar aqui agora, né? Então vamos lá, número de parâmetros. Eu tenho né? O ponto excêntrico, ou seja, o centro do deferente, né? 2, né? Você vai ter o equante, né? Ou seja, aquele ponto no qual o movimento desse primeiro epiciclo aqui é constante, né? 3, você vai ter o raio, né? Você vai ter o raio, né, do deferente. Ou seja, com o raio deferente, você já tem 3 parâmetros. Na hora que eu coloco outro parâmetro, qual vai ser? Né? Você vai ter 4, né? O parâmetro do epiciclo maior, o raio do epiciclo maior, né? Então eu vou botar que é o raio do epiciclo maior. Né? Você vai ter 5, o raio do epiciclo menor, tá certo? Você vai ter agora, né, 6, a velocidade do epiciclo maior, ou seja, desse ponto aqui com relação ao equante, né? 7, você vai ter a velocidade desse epiciclo aqui com relação a esse epiciclo, né? Ou seja, a velocidade do epiciclo menor. E 8, você vai ter a velocidade de Marte. Né? Ou seja, para descrever o movimento de Marte, o Ptolomeu ele precisou de 8 parâmetros, né? Então, quando você compara isso, por exemplo, ao problema de Kepler, né? Quantos parâmetros são necessários para descrever o movimento de Kepler? Né? Para descrever o movimento de Kepler, você precisa de um. Né? No modelo do Kepler, né? É diferente do modelo do Newton. Para o modelo do Newton, você só precisa do quê? Para o modelo do Newton, você precisa do semi-eixo maior da elipse, né? E você precisa das massas, né? Você tendo as massas, o semi-eixo maior das elipses, a massa de Marte, a massa do Sol, né? E o semi-eixo maior, você tem todo você descreve completamente o problema, né? Ou seja, você precisa de menos parâmetros com o modelo de Kepler, né? Com o modelo de Ptolomeu, você precisa de muitos parâmetros. E esses parâmetros são apenas os parâmetros de Marte, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que o Ptolomeu, ele não limita, você só vai usar 2 epiciclos. O Ptolomeu, para outros planetas, ele usa até mais epiciclos do que ele usa em Marte, né? Por exemplo, Mercúrio, né? Mercúrio tem um movimento bem complicado, Mercúrio tem bastantes epiciclos também. Né? Tanto que hoje até, né, o modelo newtoniano da gravitação não explica o movimento de Mercúrio. Né? Quem vai explicar o movimento de Mercúrio, a relatividade geral, a gente vai ver isso daqui a 2 semanas. Né? Pelo menos de forma superficial, né? Eu não vou ter as contas aqui. Eu não vou trazer as contas. Tá certo? Mas, ou seja, o modelo Ptolomeu, ele tem muito parâmetro. Para cada planeta, você vai ter esse conjunto de parâmetros. Digamos que todos tenham esses 8 parâmetros, então você vai ter 8 parâmetros para o Sol, você vai ter 8 parâmetros para a Lua, você vai ter 8 parâmetros para Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né? Os 7 astros que eram conhecidos até então. Tá certo? 7 vezes 8, né? 7 vezes 8 vai dar quanto? 7 vezes 8 vai dar 56 parâmetros a serem ajustados. Né? Quando você vai, por exemplo, para Kepler, né? no modelo de Kepler, você só precisa do quê? No modelo de Kepler, você não precisa das massas dos planetas do Sol. Né? O modelo de Kepler, você só vai precisar dos semi-eixos maiores das elipses, né? Ou seja, o parâmetro que descreve a elipse sobre o qual você está descrevendo a trajetória. Você vai precisar do período para uma dada área, né? E aí, com o período, você tem as velocidades. Então, você tem precisa apenas de 3 parâmetros para cada um desses 7, né? Então, 3 como Newton, porque a descrição de Newton, em termos de número de complexidade, ela é equivalente, né? Newton, ele deduz as leis de Kepler, então eles são basicamente equivalentes.
Você precisa apenas de 3 parâmetros. 3 vezes 7 já dá um número bem menor, dá 21. Então, quando você sai, abre mão do modelo de Ptolomeu para o modelo de Kepler, você está saindo, claro que não é 56, eu estou dizendo aqui, se fossem 8 parâmetros para cada um desses planetas, né, para cada um desses astros, alguns deles até mais parâmetros do que isso, né? Mas o que é que você vai ter? Você, quando abre mão do Ptolomeu e abraça o modelo de Kepler, você está reduzindo o número de parâmetros a serem deduzidos, de, por exemplo, algo maior do que 50 para algo em torno de 20. Né? Então, você tem um modelo, o modelo de Kepler ele é muito mais simples, né? Ele é muito mais simples, né? Isso vai estar relacionado a uma coisa que a gente vai falar no começo da próxima aula, que é a navalha de Ockham, tá certo? Porque vai ser importante quando a gente comparar o modelo de Copérnico com o modelo de Ptolomeu, tá bom? Não? Alguém está falando aqui? Alguém levantou a mão, eu acho. A Patrícia levantou a mão. Diga lá, Patrícia. O Guilherme perguntou da frequência. O Guilherme, a frequência é do mesmo jeito. Coloca o arroba e o seu nome completo todo junto. Tem bastante coisa aqui, né, que foi dito. Tem que essas cabeças ao redor do mapa representam algo religioso. Não, é só a galera na época, Gisele. Eles tinham a ideia de fazer. É barroco, né? A galera botava as coisas com muitas alegorias, muitas enfeites, né? Michele perguntou qual livro eu tenho traduzido. O do Ptolomeu eu não tenho, não. O Amagesta eu não tenho, não. Na realidade, eu nunca achei um Amagesta decente nem em inglês. Não vou negar, não. O Amagesta é complicado. Eu só achei em inglês, eu tenho um PDF do prefácio, né, da Amagesta. Isso aí você consegue achar até. Tá certo? Alguém tem algum comentário? Patrícia, claro que pode ligar o microfone, vai lá à vontade. Professor, esse modelo de Ptolomeu é uma pergunta um pouco parva, mas pronto, me veio a curiosidade. Ele foi utilizado só para cartografia, pronto, para o início da cartografia, ou ele também respinga nos modos de localização que os antigos utilizavam quando estavam a viajar nos barcos, como o octante, o quadrante? Sim. Assim, eu dei uma motivação ali para ajudar na cartografia, mas esse não era o principal motivo dele, né? O Ptolomeu ele gostava e tinha como intuito a descrição do universo. Né? Ele meio que também justifica como o papel importante da astronomia na cartografia. Mas isso não vai ter só papel na cartografia, né? Também tem na orientação de navegantes, né? Porque com o conhecimento do modelo de Ptolomeu, podendo prever, você sabe qual vai ser, por exemplo, a posição de astros como a Júpiter, por exemplo, principalmente em tempos posteriores, né? Quando você começa a explorar mais os mares e começa a explorar outras regiões, você para de ter a polar, né, como guia, mas é bem mais na frente. Os métodos de navegação são mais importantes, já são mais modernos, né? Mas se usava assim, né? Você também usava o modelo Ptolomeu para outras coisas, além, claro, de cartografia, né? Não é só o auxílio da cartografia. Tá certo? Ok, obrigada. Mais alguém? Então vamos lá, dando seguimento, não. O que é que o Ptolomeu também vai defender, né, no Almagesta? Ele também vai defender uma hipótese planetária. O que é que significa, né? Significa, né, que ele vai dizer que todos esses astros possuíam uma estrutura física, né? Eles não eram necessariamente etéreos, né? Eles teriam uma estrutura física parecida com a Terra, né? Então, ou seja, é por isso que a hipótese planetária, tá certo? Eles teriam raio, teriam volume, né? Nas hipóteses planetárias, né, eles descrevem o cosmos como esferas inscritas, né? E a forma como parecido com que o Aristóteles tenta propor o cosmos, tá certo? Né, as quais apresentam o movimento real dos planetas utilizando um sistema de coordenadas. Aí ele usa, né, algo que ele usava lá na geografia, como latitude e longitude, né? A hipótese planetária dele, né, ele contém cálculos, né, sobre os tamanhos absolutos, né, os tamanhos, né, absolutos dos planetas e suas distâncias para a Terra. Né? O Ptolomeu utiliza como unidade de medida o raio da Terra e o seu volume, né? Ou seja, tudo em função do raio da Terra, ou seja, Júpiter estaria a um determinado número de raios da Terra distante da Terra, né? Isso é importante, porque ele tem que, nesses cálculos, né, ele está já exatamente fazendo ajuste daqueles parâmetros, tá certo? Também servia, né, como um guia para a construção de réplicas, né, do cosmos por artesãos, ou seja,
no Amagesto, né, ele também vai apresentar um conjunto de cálculos, né, onde ele vai pressupor qual é o tamanho da Terra. Basicamente, ele vai seguir com grande sequência de semelhança de triângulos, de trigonometria, para dizer, o Sol tem um volume tantas vezes o Sol da Terra, né, o volume da Terra, tá certo? E aí ele vai dizer o quê? Olha, o movimento desses epiciclos, né, funcionaria, por exemplo, aqui você teria a Terra, né, aqui você teria o ponto excêntrico, né, ó, que é onde esse ciclo aqui está centrado, tá vendo? Né, ó, e aqui, né, isso aqui seria, por exemplo, uma esfera, né, ó. Então, essa esfera, né, dentro sobre essa esfera, você teria o epiciclo de um outro planeta, né, e aí ele usa, né, essa descrição exatamente para guiar quem quiser fazer uma réplica, né, se você quisesse ter uma pequena réplica do sistema solar, do sistema, né, da Terra, né, do sistema de planetas, né, geocêntrico, tá certo? Não. Em resumo, né, o que é que o Ptolomeu faz? Né? Ele era um mestre na modelagem matemática, né, ele conseguiu modelar e colocar variáveis, né, que eram muito bem sucedidas em conseguir descrever a trajetória dos astros no céu, tá certo? Nos seus estudos, né, há um longo processo de ajuste, isso é que é importante, né, ou seja, encontrar os raios, encontrar as velocidades, encontrar os pontos, né, calcular onde é que era o ponto equante do planeta de Júpiter, né, de Saturno, tá certo? Né, ou seja, um grande processo de ajuste de parâmetros, largamente colocado de lado nessa aula, ou seja, não vou explicar como é que isso era feito, né, nem mesmo sei direito, o qual consumia a maior parte do tempo. Então, a maior parte do tempo do Ptolomeu, né, foi calculando, fazendo esse processo de ajustes. Né? Hoje em dia, o machine learning, né, é muito eficiente, porque a gente bota o computador para fazer e vai tomar um café. Né? O Ptolomeu considerou um bom ajuste para seus modelos, né, complexos, com um forte argumento confirmativo. Por quê? Né, ele previa que tal dia haveria, né, um eclipse, e no dia havia um eclipse. Né? Então ele falava, no meu modelo, né, não ele, né, mas a sociedade, de forma geral, via que o modelo de Ptolomeu deveria estar certo. Né? Por quê? Porque ele fazia uma previsão e a previsão era confirmada. Né? Então é um argumento confirmativo. Né? Ele não vai dizer que está certo por algum outro motivo, mas ele está apenas através de um processo quase de indução, né, dizendo, olha, meu método está correto, né? Eu tive, por indução, eu tive que colocar um ponto excêntrico, por indução, eu tive que colocar um ponto equante, e por aí vai, tá certo? Aí eu deixo uma pergunta para vocês, né? A gente deve considerar, né? Na época, o que é que a gente acha, né? Na época, vocês acham que as pessoas acreditavam, né? Que o modelo de Ptolomeu era bom, mas não representava a realidade, ou seja, os epiciclos não existiam, ou a galera acreditava realmente que os epiciclos existiam? O que é que vocês acham aí? Hein? Isso aí que é importante, por quê? Porque semana que vem, quando a gente for ver o Copérnico, a gente vai ver que a academia, né, os estudiosos, tanto da igreja quanto das universidades, vão ter uma postura com o Copérnico que é diferente da postura que se teve com o Ptolomeu, né? Para a época, a postura de Ptolomeu foi qual? Foi uma postura realista, né? Ou seja, se realmente acreditava que a Terra era o centro do universo e que todos, né, esses epiciclos seriam reais, tá certo? A Raíssa diz assim, né, que presume que na época as pessoas acreditavam fortemente que o modelo dele era de forma realista, exatamente, né? Ou seja, na época se tinha uma postura realista perante o modelo de Ptolomeu, tá certo? O que é que vai acontecer depois? Quando o Copérnico propor seu modelo, o modelo de Copérnico será ainda melhor, né? Ainda mais preciso do que o modelo de Ptolomeu, né? Mas, contudo, como Copérnico coloca o Sol no centro do sistema solar, né, ou seja, é um modelo heliocêntrico e não um modelo geocêntrico, né, o hélio de Sol, heliocêntrico, o Sol no centro, geocêntrico, geo de terra, geocêntrico, a Terra no centro. Né, o modelo de Ptolomeu é geocêntrico, o modelo de Copérnico será heliocêntrico. Né? Então, na hora que o Copérnico coloca o Sol no centro do universo, né, no universo de Copérnico, o que é que acontece? Muitas pessoas vão aceitar estudar o modelo de Copérnico, porque ele vai ser mais preciso do que o de Ptolomeu, ele vai fazer previsões melhores, né, cada vez mais precisas, mas eles vão ter uma postura instrumentalista, ou seja, funciona muito bem, mas isso não descreve a realidade como ela realmente é.
Por quê? Porque eles ainda vão estar na visão aristotélica de que a Terra está no centro do universo. Inclusive, né, por exemplo, quando a gente for ver Galileu, a gente vai ver que o Galileu vai ser perseguido pela igreja, né? Porque o Galileu está querendo realmente tirar a Terra do centro do universo, algo que não vai estar de acordo com a filosofia da igreja à época, né? E aí, mas a gente vai ver que o Copérnico não foi perseguido pela igreja, né? Por quê? Porque talvez até o próprio Copérnico não tivesse uma visão muito realista, né? Do seu modelo, né? Também tem um fato que o Copérnico publica no último ano de vida, né? Ele publica às vésperas de morrer, quase. Ele não tem nem tempo de ser perseguido. Mas a própria igreja, né? Como tem uma visão instrumentalista do modelo de Copérnico, vai se dedicar a estudar o modelo de Copérnico. Por quê? Porque existe um grande problema no modelo de Ptolomeu. Qual é o grande problema no modelo de Ptolomeu? Alguém sabe me dizer? A partir do Ptolomeu, todos vão adorar o modelo de Ptolomeu, todos vão estudar o modelo de Ptolomeu, mas o modelo de Ptolomeu tem uma coisa que todos os grandes estudiosos vão achar uma aberração. Alguém sabe me dizer qual é a característica do modelo de Ptolomeu que não agrada os filósofos? Muito complexo? Não, isso não é um problema para a época. Alguém tem mais alguma tentativa? Ser geocêntrico, não, porque na época se acreditava que a Terra era o centro do universo, né? O epiciclo também não. O epiciclo não é um problema, por quê? Porque o epiciclo é um movimento circular, né? E eles não têm problemas com o movimento circular. O que é que eles gostavam? Eles gostavam de movimentos circulares uniformes, né? E no modelo de Ptolomeu, existem apenas movimentos circulares uniformes? Não, né? Não, o movimento retrógrado é um fato, né, Raíssa? Raíssa, o movimento retrógrado é um fato. Você visualiza o movimento retrógrado, né? Então, o modelo de Copérnico tinha que, qualquer modelo, quando colocado como referencial à Terra, tem que explicar o movimento retrógrado. Ele é um fato científico, né? O modelo de Copérnico é uma teoria que tenta explicar esse fato. Né? É que nem a evolução. Né? A evolução é um fato científico. Né? Os animais evoluem. A seleção natural proposta por Darwin é uma teoria que tem que explicar os mecanismos de evolução. Tá certo? Então, o movimento retrógrado é um fato científico. O modelo de Copérnico é uma teoria que tenta explicar o movimento retrógrado. Tá certo? Então, o problema que os filósofos vão ter com o movimento, com o modelo do Ptolomeu, qual é? É o ponto equante. Não, vamos lembrar quem é o ponto equante. Não, o ponto equante, esse pontinho aqui, ó, com relação ao qual esse epiciclo aqui tem velocidade constante. A velocidade desse pontinho aqui é sempre constante com relação ao ponto equante. Mas isso está dizendo o quê? Isso está dizendo que ele não é constante com relação à Terra, ele não é constante com relação ao centro do deferente, né? Então, o maior problema, né? E o deferente também, né? O ponto excêntrico, né? O maior problema que os filósofos vão ter com o modelo do Ptolomeu é o equante. Por quê? Porque o equante vai significar o quê? O equante significa que né, ó, se a gente prestar atenção, que o movimento de Marte com relação à Terra, né, uma hora ele vai estar se aproximando, outra hora ele vai estar se afastando, né, uma hora ele vai estar mais rápido e outra hora ele vai estar mais devagar. Então, o movimento de Marte com relação à Terra não é composto por um movimento circular uniforme. E isso desagrada muito a ideia do que seria a perfeição matemática, né, de um cosmos para os filósofos da antiguidade e para os filósofos da Idade Média. Tá certo? Então, a grande motivação, semana que vem a gente vai ver que a grande motivação de Copérnico em propor seu modelo heliocêntrico não é porque ele acreditava que o Sol estava no centro do universo. É porque ele estava tentando, a busca dele era propor um modelo que não tivesse um equante, era propor um modelo que tivesse apenas movimentos circulares uniformes. Né? E aí o que o Copérnico vai encontrar é o quê? O melhor modelo com o qual eu consigo descrever a trajetória de todos os astros é um modelo no qual o Sol está no centro do sistema solar, é um modelo heliocêntrico, tá certo? Aí o Copérnico vai ser capaz de fazer um modelo com vários e vários movimentos circulares uniformes, sem problema nenhum. Tá certo? Esse é o grande problema do modelo de Ptolomeu. Muitos vão estudar tentando se livrar do equante. Tá certo? Beleza? Mais alguma dúvida, gente?
Não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa na gravação, tá certo? Vou dar uma pausa na gravação. Não,